Olá, hoje no JBN nós vamos falar da alta nas reclamações sobre o comércio online. Cresceu o número de pessoas que tiveram problemas ao realizar compras pela internet. E o Brasil mantém a taxa de contágio pelo coronavírus abaixo de 1 pela quinta semana consecutiva. E o nosso comentário de hoje é sobre os direitos do trabalhador infectado pela Covid-19. E um alerta: uma pesquisa aponta que os aplicativos de entrega de comida têm alta demanda por alimentos pouco saudáveis. E ainda nesta edição nós vamos conhecer o trabalho da Casa de Francisco, em Belo Horizonte, que ensina as crianças sobre a importância do cuidado com o meio ambiente. O JBN de hoje já está no ar. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta terça-feira. Estamos no ar para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Aproveite para participar do JBN. Mande sua sugestão de pauta, opinião, fotos e vídeos para o nosso e-mail, o jbn@tvpaieterno.com.br. A gente recebe todas as participações sempre com muito carinho, tá bom? Eu quero começar essa edição falando sobre uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais. O estudo apontou que aplicativos de delivery de restaurantes têm alta demanda por produtos pouco saudáveis e altamente calóricos, um risco para a saúde dos usuários desse tipo de serviço. A partir da análise dos dados obtidos em um aplicativo de delivery, as pesquisadoras do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG observaram um cenário perigoso: a prevalência de ofertas de alimentos não saudáveis. Principalmente hambúrgueres, sanduíches, pizzas, acompanhadas de bebidas adoçadas, açucaradas, como os refrigerantes e os sucos artificiais. Então, aproximadamente metade dos anúncios continham algum desses elementos. E a gente vai falando de marcadores mais da alimentação saudável, pensando em sucos naturais, saladas de frutas, combos de salada, ou mesmo pratos de refeição, o PF tipicamente brasileiro. Esses aí apareceram em menos de 30% de todos os anúncios. A coleta de dados envolveu os anúncios promocionais efetuados por restaurantes das 27 capitais do Brasil entre a 13ª e a 14ª semana da pandemia da Covid-19, no único aplicativo de delivery de comida disponível em todas as capitais do país no momento da pesquisa. Foram analisados mais de 1.750 anúncios, em que 51,1% continham pelo menos um marcador de alimentação não saudável e 29,3% pelo menos um marcador de alimentação saudável. Ainda de acordo com a pesquisa, os anúncios contendo marcadores de alimentação saudável foram mais frequentes nos dias de semana e no almoço. Já os anúncios contendo marcadores de alimentação não saudável foram mais comuns no fim de semana e no jantar. Um outro dado muito importante desse estudo é que a gente não só analisou a ocorrência do tipo de alimento no anúncio, mas algumas estratégias de publicidade. Então, a gente analisou, por exemplo, as marcas, as refeições que tinham entrega grátis, aquelas que tinham algum desconto, redução de preço, se era um combo, que de repente a pessoa associando 2, 3 itens, ela ganhava algum benefício, enfim, então essa estratégia de combo. A gente analisou foto, então se tinha uma ilustração daquela refeição. E aí, essas estratégias, elas são bastante interessantes para o consumidor, principalmente aquelas que vão trazer algum benefício financeiro, Então, se ele não vai pagar a entrega ou se ele vai ter algum desconto. E essas estratégias também foram mais frequentes para esses produtos que a gente fala que são menos saudáveis, para essas refeições menos saudáveis. A pesquisadora destaca que os aplicativos de entrega de alimentos podem ser aprimorados com a inclusão da lista de ingredientes e informação nutricional das refeições anunciadas. É importante dizer que a gente ainda vive a pandemia, mas a gente imagina que mesmo com a normalização desse quadro pandêmico, dificilmente nós vamos voltar a ter o consumo como era antes. Então, essa discussão é uma discussão extremamente pertinente, porque a gente não está falando só de hoje, a gente está falando daqui para frente. A gente precisa pensar em formas de tornar esse ambiente digital alimentar, ambiente alimentar digital,
mais saudável para o consumidor. O nosso físico, nosso ambiente físico já não era dos mais saudáveis, né? Se a gente for entrar nos restaurantes, nos supermercados, a gente já tinha aí indicadores de obesogenicidade, que a gente fala, né? Que o ambiente era obesogênico. E agora no ambiente digital a mesma coisa, então a gente precisa trazer essas discussões também para o meio digital, porque ele vai ficar com a gente independente da resolução da pandemia. Hoje em dia a gente tem tanta opção, né? Tem opção de escolha do que a gente vai comer. Vamos dar prioridade aí para as comidas mais saudáveis, né? Vamos mudar de assunto? Com a pandemia, o comércio online ganhou muita força aqui no Brasil, mas o crescimento das vendas pela internet provocou outro aumento, o de reclamações por parte dos consumidores. A gente vai falar sobre esse assunto com o Rogério Rodrigues, que é advogado consumerista. Rogério, boa tarde. Na sua opinião, a que se deve essa alta aí nessas reclamações? Boa tarde, é um prazer participar do jornal. As reclamações se dão porque o fornecedor brasileiro, infelizmente, não trata o consumidor com respeito que o consumidor merece. Então, na medida e na proporção que o aumento nas vendas em razão da pandemia ocorreu, as reclamações também têm ocorrido na mesma, claro, proporção, em razão do atendimento ser muito ruim, do mau atendimento ser regra, do consumidor ter que se desgastar muito para resolver um problema pequeno até. Então, infelizmente, enquanto o fornecedor não ter a consciência de que um consumidor satisfeito é um consumidor que, além de recomendar o fornecedor, vai continuar a comprar, essas situações ainda, infelizmente, existirão no cenário nacional brasileiro. A maior parte das reclamações está relacionada à questão da entrega e cobranças indevidas. O que o consumidor deve fazer se ele for vítima, se sentir lesado em algum desses casos? Primeiro, o consumidor, ao celebrar um contrato ou comprar pela internet, ele formula um contrato. Esse contrato estabelece prazos, multas, penalidades, enfim. Então, o consumidor, ao comprar, deve se ater aos detalhes dessa contratação, então, ao prazo de entrega, à multa, para que não haja, no momento posterior, um problema ou um descompasso em relação a isso. Então, a prevenção é sempre o melhor remédio. O consumidor deve fazer, então, o uso, claro, moderado da plataforma de compra, comprar o que precisar, mas, além disso, também ter muito cuidado e precaução sobre onde e de quem comprar. Quais são as empresas que oferecem os produtos e os serviços e se as empresas, os fornecedores, são fornecedores que são recomendáveis, que não têm um histórico de reclamações, que não desrespeitam e desrespeitam muito os consumidores na hora dessa compra. No caso de um produto defeituoso, a gente sabe que isso pode acontecer aí com as grandes lojas, com as lojas menores também. No caso do consumidor que comprou um produto, ele chegou com defeito. O que o consumidor deve fazer? Que garantias ele tem sobre o ressarcimento ou a troca desse produto? Vamos destacar o seguinte. Primeiro que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que quando há defeito no produto, defeito ou vício, o fornecedor, a empresa, tem o prazo de até 30 dias para sanar, para resolver o problema. Então, o consumidor, ao receber um produto defeituoso, que não funciona de maneira adequada, deve primeiro entrar em contato com o fornecedor e dizer a ele um problema e buscar também a solução. A loja não é obrigada, no caso de defeito, de trocar de maneira imediata o produto, já que o código não prevê essa situação. E aqui nós estamos falando de troca, não é, por exemplo, o direito de arrependimento, que é uma outra hipótese. Então, em caso de produto com defeito, o problema deve ser sanado em até 30 dias pelo fornecedor, a partir da solicitação do consumidor. O senhor tocou bem no assunto que eu queria chamar a atenção. E no caso do arrependimento? Hoje em dia as pessoas muitas vezes estão em casa, acabam comprando por impulso e aí depois se arrepende, vê que até o valor ali não vai encaixar no orçamento daquele mês. O consumidor tem algum direito de devolver esse produto? É tudo negociável? Como que deve acontecer? Aqui já é diferente, a situação já muda. O direito de arrependimento é um direito do consumidor se arrepender de uma compra. Mas compra onde? Somente em compras fora do estabelecimento comercial. O que quer dizer isso?
Compra pela internet, por aplicativo, pelos correios, por e-mail, enfim. Qualquer compra realizada pelo consumidor fora do estabelecimento, fora da... A gente está com um probleminha aí. Doutor Rogério, a gente está com um probleminha de conexão, mas com certeza a gente já conseguiu esclarecer boa parte das dúvidas, né, dos nossos telespectadores. Quero agradecer ao senhor pela sua participação, viu? Logo mais a gente então volta com esse assunto para tirar outras dúvidas que possam surgir a respeito desse assunto aí, tá bom? Agora a gente muda de assunto. O número de municípios com mais eleitores que habitantes aumentou na comparação com o cenário visto nas eleições de 2018. Segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios, desta vez são 493, ou seja, 8,8% das cidades brasileiras. Em 2018, 308 cidades do Brasil registraram essa inversão. O estudo foi feito a partir do cruzamento de dados da base, né, de eleitores do Tribunal Superior Eleitoral com a população oficial calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O estado com o maior número em termos percentuais é o estado de Goiás, seguido pelo Rio Grande do Norte e da Paraíba. E olha, você aí sabe quais são os direitos do trabalhador que se infectou pelo coronavírus? Não? Então preste atenção porque esse é o assunto do nosso comentário de hoje. Acompanhe comigo. Os trabalhadores que adquiriram a doença do coronavírus, a Covid, ele pode ter direito ao auxílio-doença. Como que ele terá direito a esse auxílio-doença? Se ele ficar incapacitado do trabalho por mais de 15 dias. E também aquele trabalhador que comprovar, mediante a emissão da CAT, comunicado de acidente do trabalho, que aquela doença foi adquirida no seu ambiente de trabalho, ele tem direito, sim, a receber os benefícios da Previdência Social, só que com caráter acidentário. Esse caráter acidentário dá o direito a esse trabalhador da estabilidade por 12 meses. Então, fica atento. Adquiriu a Covid e comprovando que isso foi no ambiente de trabalho, o benefício será de natureza acidentária. Adquiriu a Covid e isso não aconteceu no ambiente de trabalho, ou seja, foi exposto em qualquer outro ambiente. Tem direito também ao benefícios do INSS, como auxílio-doença, ou talvez até uma aposentadoria por invalidez, aqueles que faleceram também a pensão por morte por seus dependentes, só que não na natureza acidentária, e sim na natureza previdenciária. É isso aí, agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir você vai ver que a taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil se manteve abaixo de 1 pela 5ª semana seguida. Nós ainda vamos conhecer o trabalho da Casa de Francisco em Belo Horizonte. Eu volto já já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. E já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E agora uma boa notícia: a taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil se manteve abaixo de 1 pela 5ª semana seguida. É o que aponta o monitoramento do Imperial College de Londres, no Reino Unido. A última atualização foi feita ontem. O relatório mostra que o índice está em 0,98. Ou seja, cada grupo de 100 pacientes com o vírus infecta outras 98 pessoas, o que indica desaceleração no contágio. O número, também chamado de ritmo de contágio, reforça uma tendência de estabilidade da pandemia no país. Mas atenção, nada de relaxar com as medidas de segurança. Esses dados são uma média para o país inteiro, por isso podem camuflar situações regionais. Na segunda-feira, por exemplo, 8 estados tiveram indicativo de alta de mortes. Então é fundamental que todo mundo continue se cuidando para que o índice de contágio continue caindo, tá bom? E agora eu quero te convidar a conhecer junto comigo o trabalho da Casa de Francisco em Belo Horizonte.
Lá eles ensinam as crianças sobre a importância do cuidado com o meio ambiente, em especial com a água. Vamos acompanhar. A Casa de Francisco, unidade da Providence para Ecologia Integral, está instalada em 16 hectares de Mata Atlântica e Cerrado, na região norte de Belo Horizonte, pronta para receber atividades de educação ambiental. A perspectiva, antes da pandemia, era já receber as escolas, porque a gente tem no nosso terreno, mais da região, são 290 nascentes. Então, uma região muito rica de rios, águas, nascentes, e a nossa maior objetivo é que as crianças possam colocar a mão na água, tocar, ver que ela não sai da torneira, que é uma nascente, que é uma coisa muito emocionante. E é muito importante as crianças perceberem que elas precisam cuidar da natureza, que é o nosso bem maior. Então, essa casa está sendo preparada, foi preparada para isso, e nós estamos aguardando as crianças no próximo ano, assim que a pandemia passar. A Casa de Francisco hoje ela é muito estratégica, onde ela está localizada, por ter uma característica é o corredor verde, uma grande área verde. Então, a gente tem aqui a possibilidade de ofertar aos visitantes o conhecimento de que é uma Mata Atlântica, cerrado e o acesso também a muitos animais. A Casa de Francisco é pautada na construção da cidadania e conscientização crítica de crianças e adolescentes para a importância da preservação da natureza. Aqui foi pensado, então, um projeto para a acolhida de crianças de escolas e projetos sociais, para virem visitar e ter esse contato com o meio ambiente, conhecer uma nascente, conhecer os diversos tipos de plantas, para que assim possamos desenvolver essa consciência ambiental desde as nossas crianças, procurando, então, ver o valor, a riqueza, que é o meio ambiente, e o cuidado que precisamos ter para conservá-lo. Durante visita pela unidade, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, participou de um momento simbólico de plantação de uma árvore ao lado de crianças atendidas pelos projetos sociais da Providence. E esse patrimônio tem um potencial enorme, sobretudo potencial como lugar de educação ecológica e ambiental, o que é extremamente importante nesse momento, quando nós precisamos entrar todos na escola da aprendizagem do como viver na casa comum com um novo estilo de vida. É muito importante mesmo ensinar a todos, em especial as crianças, sobre a importância do meio ambiente, do cuidado com a água principalmente. E olha, o Rio Grande do Norte deu mais um passo para se consolidar na rota do turismo religioso do Nordeste. O complexo turístico de Santa Rita de Cássia, na cidade de Santa Cruz, a 100 quilômetros de Natal, agora terá um teleférico, o que tende a tornar o destino ainda mais atrativo. A cidade de Santa Cruz recebeu nesta semana os equipamentos do teleférico que vai ligar o centro da cidade até o Santuário de Santa Rita de Cássia. O projeto, orçado em 14 milhões de reais, chegou na etapa de entrega do maquinário, que foi produzido em Dubendorf, na Suíça, e chegou pelo porto de Salvador, na Bahia, pesando um total de 78 toneladas em equipamentos que compreendem os próprios bondinhos, além de roldanas, peças de sustentação e máquinas que farão funcionar todo o sistema. O padre Vicente Fernandes, pároco da paróquia de Santa Rita de Cássia, abençoou os equipamentos que foram apresentados à cidade, referência no turismo religioso no Rio Grande do Norte. Os equipamentos foram descarregados na estação ao lado da Igreja Matriz e aguardam a licitação das torres de sustentação, além da construção da estação motriz aos pés da maior estátua católica do mundo. Louvado seja, bem-vindo, adote no calendário Santa Cruz de Santa Rita, Santa Cruz do Santuário. O teleférico de Santa Rita vai garantir mais visibilidade e opção para o turista e devoto da Madrinha dos Sertões, que sempre visita Santa Cruz para agradecer a intercessão da Santa das causas impossíveis em sua vida. Santa Cruz do Santuário.
Que lugar especial, né? Agora com esse novo teleférico que vai começar a funcionar lá em breve, com certeza vai ser uma rota a mais para o turismo religioso do Nordeste do nosso país, que já é muito rico nesse sentido, né? E olha, a Arquidiocese de Belo Horizonte oferece apoio aos padres para ajudá-los no exercício do ministério, promovendo saúde e bem-estar a partir do programa Saúde Sempre Mais. Conheça como isso funciona agora na reportagem. Seguindo o ensinamento, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como guardiões, como pastores, a Arquidiocese de Belo Horizonte, com sua rede de comunidades de fé, cuida dos pobres e de excluídos, com o importante trabalho dos sacerdotes. E para fortalecer sempre mais quem se dedica a esses cuidados, a Arquidiocese investe em projetos que contribuem para o exercício do ministério sacerdotal. Promove, assim, mais formação, partilhas, integração e cuidado com a saúde a partir da pastoral presbiteral e do programa Saúde Sempre Mais. A Arquidiocese de Belo Horizonte ela é pioneira nesse trabalho de cuidado com os padres. Isso está assim, no sangue de Dom Valmor. Quando ele chegou a Belo Horizonte, ele dedicou logo no início de criar a pastoral presbiteral. E isso vem gradativamente encorpando, criando uma cultura de ajudas e de redes entre os padres. De fato, com a presença criativa de Dom Valmor, a Arquidiocese de Belo Horizonte tem cada vez mais fortalecido a pastoral presbiteral, cuidando da vida e missão de nossos padres. Para isso temos as regiões episcopais com a presença dos bispos auxiliares, os vigários episcopais, as foranias e os vigários forâneos e também os representantes dos presbíteros que formam o corpo da pastoral presbiteral. Realizamos os retiros espirituais, temos o conselho presbiteral, o conselho episcopal e também as várias reuniões de partilha espontâneas, reciclagens, aprofundamento de vários assuntos. A pastoral presbiteral zela pela saúde física e psíquica dos presbíteros, além de fornecer os meios necessários para uma formação permanente nas dimensões comunitária, humana, intelectual e pastoral. Em sinergia com os trabalhos da pastoral está o programa Saúde Sempre Mais, que dedica diversas atividades aos seminaristas, padres atuantes e eméritos. O programa existe há cerca de 2 anos, com sede no Convívio Emaús e lança um olhar de cuidado com os presbíteros da Arquidiocese. No sentido de promover saúde, despertar nos religiosos, a saúde como um valor, como uma necessidade para o autocuidado. E nesse sentido, é uma série de ações que são executadas com vários parceiros e a PUC participa dessa parceria com os cursos do Instituto de Ciências Biológicas da Saúde, trazendo atividades tanto de prevenção quanto de promoção à saúde para trazer mais qualidade de vida. Esse cuidado com quem cuida é essencial para os padres no exercício da vocação. Por exemplo, o tempo presente que nós estamos vivendo hoje, que tempo difícil, né? Então, assim, está todo mundo sofrendo, não tem como falar que não tem ninguém sofrendo, porque, de certa forma, causa um impacto na vida de todo mundo. Então, como lidar com isso, como lidar com as emoções? E a pastoral presbiteral, nesse momento, ela vem nos auxiliar, nos ajudar, nos apoiar. Aí a gente já é pastor e também é ovelha, porque precisamos desse cuidado. A pastoral proporciona aos presbíteros as condições necessárias para as realizações humanas e vocacionais. É claro que temos muitos desafios, por exemplo, no tempo da pandemia, quantas reflexões, esse novo tempo nos interpela, nos traz como questões. Mas nos alegramos muito pelas inúmeras reuniões virtuais que geraram projetos, gestão solidária, evangelização missionária, mostrando assim a força de nossa
fraternidade presbiteral. Que me leva pra frente é o amor de Deus. É isso aí, a gente finaliza aqui o JBN de hoje, desta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã nós estamos de volta e, é claro, eu conto com a sua audiência, tá bom? Um abraço para você, se cuide, até lá.